Boa tarde, gente. Vamos aí. Agora o grupo amarelo, né? Vamos aí às 4 aulas dessa semana. Na semana passada falamos de África. A gente vem falando de como eram os continentes durante a Idade Média. Porque a Idade Média, como eu já falei 1000 vezes, aconteceu aqui nesse pedaço aqui, ó. Europa, Norte da África e Oriente Médio, tá? E aí nós estamos falando sobre como era a vida nos outros continentes. Enquanto esse pedaço vivia na Idade Média, o que estava acontecendo nas outras partes do mundo, tá? Que pouco ou nenhum contato tinham com essa região aqui, europeia, vamos colocar assim, né? Esse grande pedaço aqui, Oriente Médio, Norte da África e Europa, tá? Como o mundo vivia fora disso. Falamos da América. A América não tinha contato nenhum com o resto do mundo. E aí se desenvolveu de uma maneira totalmente peculiar, né? Totalmente diferente. Tá? São as civilizações indígenas. Nós já falamos sobre isso. Falamos sobre 4 grandes civilizações dentro de centenas de civilizações indígenas que existiram. Falamos sobre maias, incas, astecas e aqui as civilizações do Brasil, né, das planícies da América do Sul, de uma maneira erroneamente chamadas de tupis. Então, espero ter mostrado para vocês que essas civilizações eram muito diferentes da imagem que se pinta do índio atrasado, inferior. Espero que vocês tenham visto e entendido isso. Falamos na semana passada sobre a África, tá? Principalmente sobre a África subsaariana, a África abaixo do deserto do Saara, sobre como os povos berberes do deserto eram importantes nesse comércio entre as regiões, como havia um certo conhecimento entre o pessoal do norte da África e da Europa, do Oriente Médio, com o pessoal da África subsaariana, através desses povos berberes, tá? Então, embora não houvesse contato, o deserto impede o contato, mas os povos sabiam um da existência do outro, tinham uma pequena noção de como era a vida, tá? Através dos povos berberes que faziam esse intermédio comercial pelo deserto. Falamos sobre os povos dessa África subsaariana, bantus, yorubás, falamos sobre os grandes impérios de Gana, Mali, Congo, citei alguns outros, Songá, Axum, tantos outros impérios na África subsaariana, para muitos chamadas da África Negra, e como eles eram grandiosos, como eles tinham um desenvolvimento técnico altíssimo, conhecimento de técnicas agrícolas, metalúrgicas, de construção, militares, que se equiparavam a qualquer outro império do mundo ou até superavam, tá? Principalmente nos campos da agricultura e da metalurgia, os africanos estavam à frente de europeus e americanos, tá? Então, para também desmistificar aquela ideia de uma suposta civilização atrasada e inferior, cara, isso é uma bobagem, já falamos disso, tá? Não tinha nenhuma civilização inferior aos europeus. Os europeus usam essa desculpa de inferiores para justificar tudo que foi feito com esses povos da América e da África. E nessa semana começaremos a falar sobre a Ásia. Como a Ásia era, como viviam as civilizações asiáticas durante o período em que a Europa era Idade Média e América, e já falamos dos outros. Vamos falar da Ásia, mas vamos falar dessa parte da Ásia que está separada pela Cordilheira dos Andes, tá? Lembrando que o Oriente Médio é Ásia, tá? Mas o Oriente Médio está totalmente ligado desde sempre com a Europa e o Norte da África, tá? Territorialmente, geograficamente ligado e culturalmente, mesmo que em lados opostos, também há ligação. Então, enquanto a Europa vivia a Idade Média, enquanto o cristianismo crescia na Europa, o islamismo crescia no Oriente Médio, tá? Tanto que essas duas religiões vão se confrontar durante vários momentos da Idade Média. Nas cruzadas e tantas outras vezes, na invasão
da Península Ibérica, depois da retomada na Península Ibérica. Então sempre houve o contato entre essas civilizações, mesmo que um contato conflituoso, mas na Idade Média todos esses povos estavam lado a lado, tá? Compartilhando o comércio, compartilhando culturas e compartilhando a guerra também, tá bom? A Índia também, apesar de um pouco mais afastada, a Índia participa de todo esse processo também, se mantendo alheia, não aceitando uma influência tão grande de nenhuma dos lados, mas funcionando, principalmente na parte comercial. A Índia era o grande entreposto comercial da época. Tá? Os produtos que vão vir da outra parte da Ásia, é através da Índia que esses produtos vão ser espalhados pela Europa e pela África. As especiarias indianas. A Índia era o grande mercado daquela época. Eu brinco aí com vocês que era a grande 25 de março. A Índia é onde tinha tudo. Tá? Os produtos da Ásia, da própria Índia, da região ali africana, tudo isso é na Índia que vai se fazer o comércio. Então todos os povos têm esse contato com a Índia. Os indianos vão ter um conhecimento desde muito cedo de como vivem europeus, como vivem os cristãos, os muçulmanos. A Índia chegou a ser invadida por Alexandre o Grande na Antiguidade. Então, a Índia sempre esteve nesse contexto, mais afastada, sempre também fazendo o possível para manter esse distanciamento com os outros, tá? Para preservar a cultura própria, a religião própria. Os indianos sempre tiveram esse cuidado e de maneira inteligente souberam se manter afastados dos conflitos e dos problemas, de todas as interações, mas ela está ali ligada com tudo. Quem está fora é essa Ásia após a Cordilheira do Himalaia, tá? Que também está fora, não tem um contato direto com nada do que está acontecendo aqui, mas mantém o comércio. Tá? Então não vai ter o contato direto, mas esses povos vão ter o contato via comércio. Produtos indianos vão ser oferecidos do outro lado, e produtos chineses, principalmente da China, vão inundar os mercados indianos, os mercados europeus, africanos. Você vai ter a seda chinesa na África subsaariana. Tá? Então os chineses vão ter uma relação comercial muito forte com o restante do mundo, mesmo com a Cordilheira do Himalaia funcionando como uma grande barreira. Então eles vão vender produtos para o outro lado, mas eles não querem esse contato muito próximo, evitam também esse contato. A rota da seda, a rota por onde os produtos chineses vão chegar à Índia e depois ao resto da África, da Europa, do Oriente Médio, é uma rota que vai ficar escondida. Ninguém quer que haja muito contato, tá? O contato mínimo para que o comércio seja feito, tá bom? Do que falaremos sobre Ásia, tá? Essa aula de hoje é mais simples, é só para vocês terem já um arranjo. Falaremos sobre 3 grandes povos, tá? Você vai ter diversas civilizações nessa região. Poderíamos aí falar de um monte de coisa, mas falaremos de 3 grandes povos, 3 grandes civilizações que vão não dominar, mas vão ser protagonistas dessa Ásia durante o período período do começo da era cristã, após o nascimento de Cristo, até o século XV e XVI, vamos colocar assim. Durante esse período, 3 potências asiáticas vão ser protagonistas, tá? 3 grandes civilizações. E é nessas 3 que a gente vai se concentrar. Isso não quer dizer que existam outras, claro que existem diversas, dezenas, centenas de outras. Mas nós, para efeito de estudo, falaremos apenas dessas 3. No caso da América, eu já deixei claro para vocês que existe uma limitação sobre o que a gente sabe sobre as civilizações indígenas, principalmente por quê? Porque o contato entre europeus e indígenas não foi amistoso. A grande parte desse contato foi um contato
de guerra, de destruição. Então, boa parte da cultura indígena se perde, tá? Porque os indígenas vão ser dizimados. E por não haver uma quantidade suficiente de fontes escritas. Então, a maior parte das civilizações indígenas americanas não tinha escrita. Então, nada ficou registrado. Eles passavam a história de forma oral, de uma geração para outra. Com a morte desses indígenas, com a fuga, com a doença, com a morte por guerra, essa história, grande parte dessa história se perde. Com a África é muito parecido. Embora você tenha fontes históricas, fontes escritas, são poucas. O contato entre europeus e africanos também, com as grandes navegações, vai ser um contato em grande parte violento. Então, muito da história africana se perde também. Tá? Então, a gente sabe, talvez saiba mais do que das civilizações indígenas, mas ainda é muito pouco perto do que realmente seria a história da África subsaariana. A gente tem um conhecimento muito limitado. No caso da Ásia, dessa Ásia após a cordilheira, as fontes você tem, em alguns pontos, o mesmo problema, a falta de fontes escritas, em outras você tem as fontes escritas, mas você já não tem um conhecimento tão amplo como essas fontes propiciariam. Por quê? Porque muitas dessas fontes são ilegíveis, a gente não consegue traduzi-las. Muitos desses países asiáticos, mesmo após as grandes navegações, mantiveram o esforço de evitar qualquer envolvimento. São países que se fecharam, que para evitar que sua cultura fosse dizimada, que outra cultura se sobrepusesse a deles, que a cultura deles desaparecesse, não aceitaram muita influência. Então essa história acabou ficando também um pouco afastada. Então a gente sabe muito mais da Ásia do que a gente sabe da América e da África. Mas ainda não é nem perto de saber tudo, tá bom? Então primeiro vamos colocar isso. Falaremos de Ásia, falaremos de 3 grandes civilizações: mongóis, chineses e japoneses. De chineses e japoneses a gente sabe muito mais. Uma história que é muito diferente da nossa. Muito, muito, muito. Tá? De mongóis aí a gente já sabe um pouco menos, porque também é um povo que não desenvolveu a história escrita. Então a história deles se passava de pai para filho, passava de geração para geração oral. E essa história acabou se perdendo no tempo, grande parte dessa história, tá bom? Então, já falei, nessa semana falaremos de 3 grandes civilizações: chineses, mongóis e japoneses, nessa ordem mesmo que eu falei, tá? Então, nessa aula de hoje é uma introdução. A aula que vem já falaremos de China, de como a China era, de como a China funcionava até um pouco antes da Idade Média. Vamos buscar um pouquinho a história deles, como a China se desenvolveu e como a China funcionou durante todo o período que a gente chama de Idade Média, que eles não viveram a Idade Média, tá? Mas que é a Idade Média que a gente tem aí nos livros, tá? O período. Depois falaremos dos mongóis, que hoje a Mongólia é um país asiático com pouquíssima importância, mas que nesse período teve uma enorme importância, tá? Sob o comando de Gengis Khan e de seus filhos e netos, Kublai Khan, seu neto, você vai ter o maior império da história em tamanho aparecendo na Ásia, sob o domínio dos mongóis. Tá? Um povo nômade que vai dominar uma extensão gigantesca da Ásia, montando o maior império em tamanho de toda a história mundial. E depois falaremos do Japão, tá? Que embora uma ilha de dimensões reduzidíssimas, era e continua sendo uma das maiores potências mundiais, tá certo? Então, essa semana são esses 3 assuntos. A partir da aula que vem falaremos de China, mongóis e depois Japão. Beleza?
Fui, até a próxima aula.